Olá pessoal, então continuar na cultura, vamos das músicas aos livros. Acabei de ler essa semana esse livro aqui, ó, do Eric Williams, Capitalismo e Escravidão. Esse livro é muito interessante. Ele é muito interessante porque nós, ignorantes, achamos que os ingleses, os americanos são o que são hoje economicamente, que são umas inteligências e que isso é uma capacidade, etc. e tal. Na verdade, são os exploradores, os criminosos, escravizadores, os piores bandidos que já existiram sobre a face da terra. Similar aos gregos, né, que tiveram escravo também, e os romanos. Então a gente vê como é que esses caras conseguiram o que eles têm hoje. E esse camarada aqui, o foco dele não é esse, mas a gente entende por que eles conseguiram o que conseguiram até hoje. A Inglaterra escravizou o mundo todo durante alguns séculos, né? Pelo menos um século. Alguém até disse que não tinha. O sol nascia e morria sobre os domínios da Inglaterra. E aqui ele trata basicamente das Índias ocidentais, que é o Caribe atual, como a gente conhece, né? O Caribe. Principalmente Jamaica, Barbados, Martinica, esses negócios por ali, essas ilhas por ali. E eles desenvolveram muito plantando o quê? Açúcar, cana-de-açúcar, produziam açúcar. O açúcar era exportado exclusivamente para a Inglaterra, que refinava, vendia, etc. e tal. Então, a partir disso, eles faziam um comércio triangular. Saía da Inglaterra, levava mercadoria, vendia na África, da África trocava essa mercadoria por escravo, trazia os escravos para essas ilhas e voltava para a Inglaterra carregado com a cana-de-açúcar, com o melaço, com o açúcar mascavo para refinar. Então esse chama-se comércio triangular. Triangular por isso. Saía da Inglaterra, África, as ilhas, que eram as Índias Ocidentais, e voltavam para a Inglaterra. Então, os maiores traficantes de escravos que já existiram foram os ingleses. E enricaram com isso. Como é que fizeram? Com esse comércio, eles foram acumulando capitais. Ninguém monta uma empresa, hoje você pode imaginar, na atualidade, como é que você vai abrir uma loja? Você precisa dispor de um prédio, um local, precisa ter algum dinheiro para pagar contador, precisa ter algum dinheiro para comprar mercadoria e por aí vai. Você precisa ter o capital inicial, aquele conjunto aqui de São Paulo. Você precisa dispor desse capital inicial para você começar qualquer negócio. Então, os ingleses tiveram esse capital inicial a partir desse comércio com os escravos, traficando seres humanos, escravizando negro, principalmente os negros. Eles compravam na África e traziam para suas colônias e levavam os produtos da colônia. Pois bem, para isso, para a plantação de cana, eles dispunham desse capital e a plantação de cana, o beneficiamento, o refinamento do açúcar foi se modernizando. Você, por exemplo, tinha um moinho. O moinho já é coisa bem mais moderna. Tinha um moinho, mas o moinho era muito pequeno, precisava ser uma coisa maior, mas uma coisa maior o homem não conseguiria moer. Então botava o cavalo, depois a tecnologia foi se desenvolvendo e eles chegaram na máquina a vapor. Chegando na máquina a vapor, mas como é que eles chegaram na máquina a vapor? Foram financiados, os inventores da máquina a vapor foram financiados pelos traficantes de escravos. Entendeu? Liverpool foi o grande centro escravizador. Depois, por incrível que pareça, aparecem os Beatles lá em Liverpool. Mas o maior centro de escravos e de traficante de escravos foi em Liverpool. Então,
eles dispunham de dinheiro, esse dinheiro já acumulado com esse comércio triangular dos quais eu lhes falei, já servia para financiar essas pessoas para produzirem, chegarem na máquina a vapor. Eles foram financiados. Então não nasceu do nada. Assim, quando a história, os livros de histórias superficialmente contados e que é o que se quer que você ouça, parece que os caras inventaram do nada a máquina a vapor. Mas como é que eles iam se dedicar a pesquisar, a trabalhar para inventar uma máquina se eles não dispusessem de quem os financiasse? Eles precisavam parar de trabalhar na roça, vamos dizer, plantar, criar galinha para comer, para se dedicar àquele trabalho. Então alguém financiava. E quem financiou o trabalho? Escravo. Muito simples, não? Então é isso. Hoje você fala que o Brasil poderia ser igual à Inglaterra, porque isso igual aos Estados Unidos. Não, nós não temos mais ninguém para escravizar. Se nós tivéssemos escravos, sim, talvez a gente montasse, dispuséssemos desses escravos para trabalhar para a gente e a gente acumular capital e fazer os investimentos que a gente precisa. Essa é a origem do capitalismo, construído sobre o sangue humano, principalmente do sangue negro dos escravizados da África. Então, essa conversa de que todo mundo poderia se desenvolver, até que poderia, talvez, mas aí, quando eles perdem, a Inglaterra perde, ela renuncia ao tráfico de negros, que estava dando prejuízo já por causa da máquina a vapor, ela vai escravizar o mundo pelo capital. Emprestar dinheiro, essa coisa, o dinheiro nem anda, mas existe o cheque, uma folha de papel, cheque lá, aquilo representa uma fortuna, nem sabe se aquela fortuna existe. Mas você leva de um canto para o outro aquele papel e as pessoas acreditam que aquilo ali tem valor e pode até ter valor, mas a princípio você leva só um pedaço de papel e é como se aquilo fosse uma fortuna. Então eles começam o capitalismo, esse capitalismo financeiro. Só trocaram de escravizados. Aí passaram quando eles renunciam o tráfico negreiros, mas eles não deixam de comprar açúcar do Brasil, algodão dos Estados Unidos, tudo produzido por escravos. Entendeu? Para eles passou a ser mais barato comprar de outro que eles mesmos administrarem a escravidão. As ilhas das Índias Ocidentais estavam com o solo vencido, o solo já estava muito pobre. Então ficou mais barato, ficou mais caro para eles manterem aquilo. Então renunciaram e passaram a comprar dos escravos de outros locais. Então quando alguém lhe falar que aquilo nasceu da capacidade, da inteligência, não, muito pelo contrário. E aí a gente pode voltar a algo mais elementar, que outro dia eu conversando com uma pessoa querida, disse que queria ir para Portugal, que Portugal isso, eu disse, olha querida, Portugal há 500 anos se lançou no mar por aquela porcaria, não tem mais nada. Eles estarem com os seus recursos todos a nível zero. Eles não foram para o mar por simples aventura, eles foram por necessidade. Aí a gente pode trazer isso para o Brasil até, porque um país como o Brasil, de proporções continentais, mas com a riqueza que a gente tem água, a gente tem comida, a gente tem bebida, a gente tem tudo aqui. Então, para que se dedicar a ser um escravo do capital? Essa filosofia, esse modo de, não é nem filosofia, esse modo de vida não se encaixou conosco. Por isso a gente ainda padece por isso. Mas isso não é ruim, isso não é motivo de vergonha. Não, nós somos o que somos porque temos riqueza, tínhamos riquezas e temos riquezas que são roubadas até hoje. E a gente acha de aplaudir os nossos exploradores, os nossos senhores, os nossos tutores, em vez de protegermos o que a gente tem com a Amazônia, nossos rios, nossos índios e tudo mais de riqueza que o Brasil dispõe. Brasileiro, aqui, eu acho que ele, não lembro, não vou achar a página assim, mas é que uma coisa que eu vinha pensando há muito tempo, o pessoal diz que os japoneses são inteligentes, que os japoneses não é inteligente nada, é um ser humano igual a qualquer outro, mas mora em cima de uma pedra, ou ele trabalha ou ele se lasca, ele não tem onde pegar
Brasileiro não, vai ali no rio, catava o peixe, pegava o peixe, pescava o peixe, vai ali, encontrava uma bananeira, ia plantar para quê? Se a vida dele estava resolvida. Então é isso, nós não nos tornamos uns escravos do capital, do dinheiro. Isso para a gente é importante hoje, porque tudo se vende por dinheiro, tudo é dinheiro, tudo é dinheiro. Essa coisa colocando no ouvido da gente, mas é para te escravizar. Os grandes senhores do dinheiro têm o dinheiro e desfrutam dele. Você não. Vai viver eternamente atrás do capital e talvez nunca vá desfrutar dele. Quando chegar a sua vez de desfrutar, você está velho e acabado, desgraçado, em cima de uma maca, em cima de uma cama, doente e que acumulou não serviu para nada. Mas uma coisa engraçada para encerrar aqui esse livro é que eu nunca, foi a primeira vez que eu vi escrito isso num livro. Lá no Amazonas a gente usa muito, a gente usava muito, usa-se muito. Pô, esse fulano, cara, quando é nó cego, ele diz, isso é um fuleiro, isso é muito fuleiro, essa é da fuleiragem. Falcão, lá no Ceará, usou, né? Ele diz que ele é o Nietzsche da fuleiragem. Mas aqui no livro, pela primeira vez num livro desses assim que a gente chama de cientificamente escrito, que isso é uma besteira, mas escrito com alguma pesquisa, com algum critério, aqui o autor fala o seguinte, e outras trágicas fuleiragens. Então, fica o registro. É na página 297, no segundo parágrafo. Foi onde eu primeira vez li num livro de cultura, vamos dizer que o pessoal boçalmente chama de cultura universitária, erudita, essa palavra. Então tá aqui, Selma, quando o nosso finado Alzier vivia, você dizia para o seu marido, brincando, claro, o Alzier é um fuleiro. E eu achava que era só nessa linguagem que a gente chama de coloquial, mas está aqui numa linguagem diferenciada. E é isso, quem quiser entender como o capitalismo nasceu e sobre a carne humana e o sangue humano sobre o qual ele se construiu, comece por esse livro, é interessantíssimo. Tchau, pessoal.